Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais um Comum, hoje ao vivo. Para quem não me conhece, eu me chamo Thales e hoje iremos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Boa tarde, eu me chamo Gardênia. Como convidado hoje, nós teremos o professor Roberto Hugo. Oi. E aí? O que é que eu estou fazendo aí, aqui? Cara? Rapaz, você vai ajudar nós aqui nas coisinhas, né? Ver se a gente consegue se enrolar e estar aqui. Vamos começar com as curiosidades mais simples, Roberto. Roberto, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, o pessoal tem muita falta de noção do que está acontecendo, né, na verdade. Virou meio que o termo substituto para o que eu realmente estudo, que é a aprendizagem de máquina. Porque a inteligência artificial é muito mais ampla, é um guarda-chuva gigantesco, assim, que tem na área da computação, que envolve um bocado de disciplina e um bocado de conceitos que você não pode atribuir somente a robô, né, a máquina que está aprendendo e tal. Tem uma série de coisinhas que ninguém diz e que existe, mas a minha área de trabalho, por exemplo, é a aprendizagem de máquina, que é o que o pessoal usa como sinônimo de inteligência artificial, né? Então, eu diria que inteligência artificial é como se fosse um guarda-chuva de uma área bem grande que envolve resolver as coisas por meio da máquina, em vez do ser humano resolver, né? Problemas que geralmente seriam a gente que resolveria para uma máquina resolver. Certo. Aí, no caso, o que é necessário para a pessoa conseguir trabalhar na área de trabalhar com inteligência artificial? Se você quiser somente utilizar a inteligência artificial, acho que basta você aprender a programação, né? E aprender lógica, ter alguma lógica na sua cabeça. Mas se você quiser, de fato, entender o que está acontecendo, que eu acho que é o propósito de alguém, sei lá, que faz ciência da computação ou que está muito interessado no assunto, você tem que aprender cálculo, né? Com as derivadas aí, tem que aprender álgebra linear, que basicamente inteligência artificial é tudo no espaço, né? De várias dimensões e tal. Então, você tem que aprender álgebra linear. É muito pesado, inclusive, essa parte. E eu diria também estatística e probabilidade, que é uma parte importante para quem quer aprender o como funciona, né? O que está por trás dos panos de uma inteligência artificial, e não só usar ela apertando um botão, né? Então, existe alguma linguagem de programação mais apropriada para trabalhar com a inteligência artificial? Hoje em dia, eu diria Python. Eu trabalhei tudo em C, mas é porque eu acho que é mais fácil você trabalhar com o que você já conhece do que você utilizar uma ferramenta que você desconhece, assim, do nada. E na época eu não conhecia Python, né? Eu só fui conhecer Python quando eu cheguei na UFCA, né? E Python tem muita coisa pronta, especialmente a aprendizagem de máquina, muita coisa, assim, é grotesco, assim, o tanto de coisa que tem. Muita variedade, muita aplicação, que você já pode, conhecendo muito pouco Python, começar a utilizar. Então, acho que é uma boa porta de entrada aí para quem quiser aprender inteligência artificial, entrar com Python do que outra linguagem, né? Python é mais poderosa nesse sentido. A tua área em si não é apenas, não é inteligência artificial no caso, é aprendizado de máquina, certo? Que tu estudou. Isso. Aí tu podia dizer, falar um pouquinho sobre o que é esse aprendizado de máquina? A aprendizagem de máquina é como diz o nome, né? A máquina, ela está aprendendo. E a diferença assim, básica de inteligência artificial para aprendizagem de máquina é que a aprendizagem de máquina é uma parte da inteligência artificial. Então, toda IA não é uma aprendizagem, mas toda aprendizagem é um IA de fato, né? Então, acho que a diferença crucial é essa, porque nem todo IA está aprendendo. Algumas IAs estão somente já pré-programadas para fazer algumas coisas, certo? Não é porque ela não aprende que ela não é inteligente. Ela só não aprende. Mas a partir do momento que a máquina aprende, ela entra na parte de aprendizagem de máquina, que é o que eu estudei.
Aí, outro tema muito ligado à inteligência artificial é a ciência dos dados. O senhor poderia explicar um pouquinho o que é isso? Ciência dos dados, ela é meio que o contrário da aprendizagem de máquina. Enquanto que a aprendizagem de máquina ela é uma área da inteligência artificial, então, uma subcategoria, a ciência dos dados ela usa a inteligência artificial como uma ferramenta. Então, ela não é só inteligência artificial, nem está somente dentro de inteligência artificial. Ela é uma área maior, que engloba também, né, a inteligência artificial. E aí, ciência dos dados é basicamente você meio que trabalhar em cima dos dados, geralmente para tomar decisões. Então, sei lá, você pode, baseado nos dados do seu cliente, você saber que você é melhor vender o produto X do que o produto Y, porque o perfil deles é mais adequado para esse produto do que para aquele e tal. Então, você vai ter vários dados brutos e vai trabalhar em cima dele, e ele envolve não só essa etapa de trabalho, de processamento, mas também a parte de apresentação disso aí. Então, a parte dos dados também envolve você criar esquemas, gráficos, né? Criar um visual para aquilo que você acabou de encontrar, porque não importa você ter os melhores resultados se você não consegue convencer ninguém de que aquilo ali é a realidade da coisa. Né? Então, é uma área bem grande que envolve um bocado de coisa, não só IA, mas também IA. Né? Então, é porque lá no nosso... O senhor sabe, né, que o senhor é do nosso curso. A gente tem uma trilha, que é a trilha de ciência dos dados. Então, para quem deseja ir para essa área de inteligência artificial, seria bom cursar essa... Atualmente, né, a gente tem essa trilha. Seria bom a gente cursar essa trilha? Sim, as outras trilhas, né, são redes e engenharia de software. Então, baseado nessas três, a mais perto de IA, assim, sem comparação, é ciência dos dados. Porque a engenharia de software pode até utilizar IA para alguma coisa, mas não é, assim, essencial. Redes também pode utilizar para alguma coisa, mas não é essencial. Ciência dos dados precisa de IA. Então, eu acho que das três é a área que mais se adequa aí a esse panorama da pessoa de que quer aprender inteligência artificial, aprendizagem de máquina, todo esse pedaço. Tem alguma coisa que a gente, o ser humano, consegue fazer que uma inteligência artificial não consiga? Que a gente consiga fazer qualquer coisa que seja inventado ou criativo, né? Como assim, né? Vamos supor, eu posso chegar aqui para pegar igual a MacGyver, né? Pegar um chiclete, não sei o que e tal, uma pilha e fazer uma bomba, né? Eu meio que criei aquilo ali. A inteligência artificial não consegue fazer aquilo ali porque ela não tem o raciocínio de criar coisas. Né? Ela só sabe o que a gente botou para ela saber. Então, se chegou um cara, um engenheiro muito experiente e tal, ele consegue chegar lá e dizer como fazer um prédio, por exemplo. Mas ele não consegue chegar para a IA e explicar para ela fazer um prédio de um jeito X ou Y que nunca foi feito antes, né? Que aí ele vai estar dando uma aula para a IA. A IA não trabalha com aula, ela trabalha com dados. E aí esse dado ainda não existe, essa planta ainda não existe. Como é que ele vai transmitir um conceito, né? Então, tudo que envolver coisas novas e criativas e soluções criativas, a IA não consegue fazer. No caso, a IA só consegue fazer algo que foi meio pré-definido pelos dados que foram feitos que ela foi feita. Isso, é. Porque ela trabalha com a informação que tem. Então, ela não pode trabalhar com algo que não existe ainda. Né? E o contrário? Tem alguma coisa que a IA consiga que a gente não consegue? Até curioso, sabe? Eu diria que, assim, do ponto de vista geral, eu diria que não. Mas aí tem um pequeno detalhe. A IA, ela consegue fazer um bocado de coisa que a gente faz muito melhor e muito mais rápido. Aí essa é a distinção, né? Tipo, não é que a gente não consiga fazer. A gente consegue fazer, só que a gente vai demorar 10 anos, né? A gente vai demorar 1 ano, enquanto que a IA vai resolver em uma questão de segundos, né? Qualquer cálculo gigante para a gente fazer. A gente vai ter todo um processo de fazer a conta e tal, enquanto que o computador, mesmo sem IA, ele consegue dizer a resposta na lata, né? Então, assim, a IA ela não consegue fazer nada que a gente não faça. Só que ela pode fazer as coisas que a gente faz muito melhor. E isso é bom e ruim, né? Dependendo do ponto de vista e do que for aquela coisa, né? Aí pode gerar alguns problemas. Então, aí chega uma pergunta que eu acho que hoje em dia todo mundo pensa, né? Que o robô vai roubar meu emprego, a inteligência artificial vai roubar meu emprego. Isso é verdade?
É. Porque o que acontece? É o mesmo problema que teve na Revolução Industrial, né? Como é que funciona? A gente tem uma determinada tecnologia que não tinha antes. Como não tinha antes, quem é que desempenhava esse papel? Os humanos, né? Mas a partir do momento que tem aquela tecnologia que meio que rouba o lugar do humano, o humano não é mais necessário para aquela tarefa. E é aí que mora o detalhe, é para aquela tarefa. Então aí ela vai conseguir, de fato, ultrapassar em qualidade e velocidade em vários quesitos, vários dos empregos que existem hoje em dia. A questão é que isso demora, né? E, infelizmente, geralmente esses empregos são do pessoal mais vulnerável, né? Porque qual é a tendência? É o cara que trabalha, sei lá, um agricultor, então ele vai ter uma máquina inteligente que vai saber como fazer as plantações dele melhor do que ele, uma hora. Então esse cara vai perder o emprego, né? Agora, quem não vai perder o emprego é quem tiver uma atividade que geralmente envolva mais raciocínio, criatividade, né? Inovação, alguma coisa que não seja repetitiva e que não seja tão simples de aprender que uma máquina consiga aprender, né? Mas, de fato, vai gerar desemprego e, com certeza, aumentar a desigualdade, né? Porque quem já não tem condições vai ter menos condições ainda, né? E vai ter que se submeter a quem quiser pagar para ele no lugar de um IA, né? Pô, a IA custa R$1.000 para eu colocar aqui. Posso contratar esse cara por 100, né? E aí o cara vai ter que aceitar, porque é aquilo que ele sabe fazer, né? Então, eu acho que tem prós e contras, sendo que o contra é bem grande quando a sociedade ela não é evoluída o suficiente para aguentar a inteligência artificial que chega. E os programadores, eles estarão imunes a esse desemprego que vai acontecer? Não, com certeza, porque ele vai fazer essas coisas, né? E nenhuma IA, assim, pelo menos não algo próximo, né? Próximo que eu digo é tipo 50 anos. Ela vai conseguir programar no seu lugar. Por mais que digam que existam e tal, mas ela tem algumas limitações, né? Aí, se você for um cara da área e perder seu emprego pela IA, aí você falhou como ser humano, né? Porque você está na sua área e chegou um robozinho e lhe deu um chute na bunda, como é que pode, né? Eu acho que um dos principais possíveis problemas que podem acontecer futuramente com as IAs é o que muitos filmes já retrataram, que é, por exemplo, elas se revoltarem como já acontece, como é tratado no Exterminador do Futuro. Mas também pode ocorrer dessas IAs, em vez de se revoltarem, elas aceitarem tudo que a pessoa que está mandando nela propor. Tu acha que entre essas duas situações, qual seria o pior cenário, assim? O pior... Boa pergunta, hein? Eu acho que os dois são igualmente ruins, né? Mas eu acho que o primeiro cenário, eu acho que não chegaria a acontecer. Porque é muito mais fácil alguém manipular uma inteligência artificial para conseguir o que quer, do que a inteligência artificial em si ter a iniciativa, digamos assim, de fazer as coisas darem errado, né? Porque a inteligência ela só sabe o que foi transmitido a ela. Então, como é que a inteligência vai dominar a gente, não sei o quê e tal? Só se alguém chegou lá e botou isso na cabeça dela, entendeu? Então, um cara que vai botar isso na cabeça dela não vai botar isso na cabeça dela, vai colocar o domínio, mas eu serei o seu chefe, né? Ele não vai simplesmente entregar o domínio quando ele pode dizer que ele vai ser o chefão. Né? Se acontecer alguma, por exemplo, eu acho que tu já assistiu, Vingadores Ultron. Que o Ultron é uma inteligência artificial que ligam ele na internet. Aí ele se revolta depois que sabe de tudo. Tu acha que é possível isso acontecer? Se ligar a inteligência na internet, no caso? Então, as inteligências hoje em dia, né, pode ser que mude de figura depois de um tempo, né, mas hoje em dia elas são sistemas especializados. Então, o que é que a gente tem hoje em dia aqui de inteligência super foda, assim, muito bom e tal? AlphaGo. O AlphaGo derrota qualquer ser humano da face da Terra. Ele é tão bom, que ele faz jogada que o cara quer dano não sei quanto do gol lá, que eu não sei como é que funciona. Ele não entende a jogada e ainda assim ele perde para ela sem entender e depois ele vai ter que estudar porque ela fez aquela jogada, porque parecia aleatório. Mas não era aleatório, tem uma razão de ser. Sendo que esse robô AlphaGo, ele sequer sabe que ele é um jogador de gol.
ele somente sabe jogar gol, mas ele nem sabe que está jogando gol. Aquele é o problema que ele tem, é como se a gente tivesse só aquele universo. Ele só tem aquele universo de jogar gol. Ele não sabe nem o que é gol, só sabe a regra, não sei o que, mas não sabe nem que o gol não é gol, não sabe nada. Então a gente sabe o que tem que fazer. Ele é um martelinho lá, ó. Um martelinho muito inteligente, só para aquilo, mas é um martelinho. Então, para a inteligência ela conseguir, digamos, você ligar ela na internet e ela aprender que o mundo é ruim, né, e tal, e que ele precisa de correção e que ela vai ser a responsável por aquilo, é tipo muito, muito além das coisas, porque está entrando num paradigma de que ela vai ler aquelas coisas, vai entender o que tem ali, que já é um negócio muito sensacional, né? A inteligência entender o que está acontecendo, ela não entende. Ela meio que só ela aprende um negócio muito específico. Então, isso é o que a gente chama de strong AI, né? É a inteligência artificial forte, que ela consegue superar o humano porque ela consegue aprender as coisas, consegue ter compreensão, né? Então, quando ela chegar a partir do momento de ter compreensão, dá um passinho ou dois de sentimento, né? Então, é um negócio bem absurdo, assim, a escala. Tanto é que até trata de filme isso, né? No final, arranca o coração dele e tudo. Ou tu falando assim, a pessoa começa a pensar melhor essas coisas do filme, a pessoa, interessante. Não tinha visto esse ponto. Interessante. Diante de tudo que tu falou, quais podem ser os perigos de a gente confiar numa inteligência artificial cegamente? Porque levando em conta que ela possa ser treinada com dados errados durante sua programação e que vão afetar diretamente seu comportamento. É como ser humano, né? Você confia em qualquer ser humano cegamente? Não, talvez na sua mãe, né, no seu pai, e olhe lá, né? Mas aí você tem aquela dúvida, né? Duvidazinha, né? Sua mãe chegou a você e diz, não, tal coisa é tal coisa. Aí você tem certeza, rapaz? Né? Você sempre tem alguma dúvida. Aí por que você não vai ter essa dúvida com inteligência artificial? Né? Mas vamos supor que você não tenha. Você, de fato, acredite cegamente, né, e tal, por alguma razão. Talvez daqui a 200 anos, né, o pessoal diga que a inteligência artificial é mais inteligente que qualquer humano, logo eu posso confiar nela. Aí o que acontece? Existem, sim, problemas com isso, porque a inteligência erra. Ela vai errar, assim como qualquer ser humano, e ela vai errar, às vezes, muito mais, porque para corrigir o erro dela, tem que ter alguém supervisionando isso e disposto a corrigir, né? Nem sempre é o que acontece. É feito você ter um sistema de vigilância automática. Esse sistema de vigilância automática, ele está filmando, ele envia alarme para a polícia quando ele acha que vai acontecer um crime, porque tem alguma cena suspeita. E aí, por alguma coincidência incrível, sempre é quando tem algum negro passando, vê? Por quê? Porque aquela inteligência aprendeu com base nos dados que deram para ela. Tinha negro demais ali. Então, como é que ela vai saber que um branco andando de capuz e com a mão dentro aqui por dentro está pegando uma arma? Às vezes ela não sabe, porque isso não foi transmitido, porque o preconceito está embutido nas pessoas, e como a máquina só aprende o que a gente sabe, ele também aprende o preconceito. É feito ter um sistema de oferta de emprego. Então, agora, ao invés de eu ter um analista para olhar os currículos, como chega muito currículo aqui, eu vou passar por uma máquina antes. Então, a máquina vai dar ok ou não naquele currículo. E aí não passa nenhuma mulher. Só homem indicado. Por quê? Porque antes o cara que fazia essas inscrições e fazia essas avaliações já não selecionava a mulher. Ele era preconceituoso. E aí esse preconceito foi para a máquina, para a inteligência artificial. Tem sistemas hoje em dia atuais que sofrem desses problemas, tipo sistema de reconhecimento de face, de gente, o carrinho lá automático. Ele vai andando e tal, aí vai e ele atropela mais negros do que brancos. Por quê? Porque faltou treinamento com imagens de negros. Por quê? Talvez nessa empresa a maioria das pessoas que trabalham lá sejam brancos, né? E aí o treinamento de quase toda a inteligência artificial foi com base nessas imagens, e aí quando ele vê um negro, ele passa por cima. Porque ele não reconhece. Então, elas podem ser embutidas de preconceito, e isso é um problema grande, e é o tipo de coisa que vai acontecer, especialmente se ela tiver acesso à internet. Quando o cara faz uma busca no Google por vovó, o que é que aparece? Um bocado de velhinha, cabelo branquinho e branca. Sobre a Tesla, que acho que todo mundo aqui conhece a Tesla, que é a empresa do Elon Musk, e em 2016 um carro da Tesla, ele estava na função do piloto automático, né, quando não precisa ter motorista, ele estava dirigindo sozinho.
E foi quando aconteceu o primeiro acidente com um carro desse tipo. E desde então aconteceram outros acidentes. E qual seria o perigo de ter uma inteligência artificial no trânsito? Qual seriam as consequências disso? Uma coisa tão séria, né, que é a vida no trânsito. A priori, eu imaginei, quando essas coisas começaram a acontecer, né, que o carro ele dirigia melhor do que o humano em termos de acidente. Mas não é não. Existem mais acidentes por quilômetro rodado com IA do que com humano. Sendo que aí tem alguns detalhes nisso aí. Diga aí, eu achei que não. Mas por que isso acontece? Primeiro, o sistema está em teste, digamos assim. Ele está em evolução. Né? Segundo, eles não estão verificando se o acidente, por quem o acidente foi causado. Né? Então, às vezes, o acidente é causado pelo humano, mas como a IA estava envolvida, ele conta como um acidente de IA. E terceiro é que as IAs, os acidentes que ela causa, são muito mais tranquilos do que os humanos, porque ela não sai correndo a 120 por hora, ela não toma um goró antes, né, de dirigir. Então, a situação é um pouco melhor para a inteligência artificial no sentido de que ela obedece à lei, ela obedece às normas. Né? Sendo que aí o que acontece é que o problema ainda é algo muito novo, e como qualquer coisa nova vai gerar problema, né? Então o pessoal discute muito e reclama de que não pode e tal, mas eu acho que seria muito mais seguro todos os carros de transporte e tal ser controlado por um IA. Assim. Porque o que ia acontecer? Elas iam entrar em sincronia, pô. Não ia ter um acidente. O acidente que existisse seria com pedestre e muito provavelmente aquele cara que atravessa fora da faixa. Se você atravessar na faixa, é bem provável que a IA tivesse um negócio muito forte de percepção disso e não acontecesse nada com você. Inclusive, ia rolar o que acontece em alguns lugares mais, né? Tipo a calçada aqui perto do shopping, né? A calçada perto do shopping, você pisa na faixa de pedestre, o pessoal para, né? Isso não acontece em todo lugar aqui do Juazeiro do Norte. Mas lá acontece. Então. E isso aí a inteligência artificial com certeza ia fazer. Assim que ela visse qualquer objeto lá na faixa, todo mundo parava, esperava tudo passar e todo mundo seguia. Então, eu acho que é uma boa coisa para ter. Pode não estar em estágio excelente, né? Mas para ter... Todas as coisas de IA, elas vão passar por esse processo de errar bastante até se tornar algo bom. Então, é só questão de tempo para que isso aí se torne um negócio bom e viável, né? A questão é alguém poder pagar por isso e tudo, né? Entra toda aquela questão de dinheiro, né? Então, outra coisa também que está sendo muito falada hoje em dia foi um documentário lançado pela Netflix, né? Tudo que é lançado pela Netflix o pessoal ficou falando, que é o documentário Dilema nas Redes, que fala um pouco sobre como funcionam as redes sociais e que existem inteligência artificial por trás dessa rede social e que talvez a gente não está tão segura assim os nossos dados lá. Você acha que representa mesmo um perigo real para os usuários? O problema, né, para quem assistiu, né, se não assistiu, vai ter um pouquinho de spoiler, que rede social é ruim. É ruim de que ponto de vista? Do ponto de vista de que eles estão manipulando você para você passar o máximo de tempo possível lá. Porque no final das contas, aí estou trocando inteligência artificial com rede social. A rede social, ela não é uma ferramenta mais. Ela deixou de ser uma ferramenta. Porque como é que algo gratuito está lá 24 horas para você utilizar e tal? Que beleza é essa? Quem é que está ganhando esse dinheiro, né? Está ganhando dinheiro é a própria plataforma oferecendo um anúncio. Se você não está pagando, você é o produto, então, né? Justamente. Então é aí que mora o problema. É a partir do momento que eles criam coisas lá dentro, de propósito, para fazer com que você tenha mais vontade de acessar o Instagram, o Facebook e tal. Eu percebi uma coisa recentemente, que eu acho que faz parte da inteligência artificial. Eu tenho Instagram há pouco tempo. E aí eu percebi um negócio que, de vez em quando eu passo uns dias sem acessar, ele diminui meu número de seguidores. É porque eu digo que ele diminui e não são pessoas que saem. Porque depois de um tempo volta a subir sem nenhuma notificação, entendeu? Eu nunca reparei nisso. Acho que é porque eu entro todo dia. Então, eu acho que ele percebe que eu não estou entrando, aí ele diminui. Esse bicho não está usando, pô. Vamos diminuir para ele tomar um susto e ficar atento e querer usar, né? Eita, perdi seguidor, né? Vou atrás. Aí eu percebi isso recentemente.
E eu achei estranhíssimo, e deve ser, de fato, isso que acontece. Não é uma falhazinha. Isso aí é Eu sei que diminui seu alcance. Quanto menos você usa, diminui seu alcance. Tipo, Sim. quantas pessoas vão ver seus stories, suas publicações e tal. E aí o problema da rede social não é ela existir ou tá ali e tal. É ela usar desses artifícios nebulosos, né? Esse é muito sinistro ele fazer isso, né? Pelo menos eu acho. Né? Se você não acha, para colocar a pessoa em posição de refém, né? Porque ela, eita, eu tenho que usar, porque se eu não usar, eu perco meu alcance, eu perco meus seguidores, eu perco tudo. Ah, eu só tenho isso. Né? O cara. E aí fica viciado nessa porra e fica lá louco, né? E eu acho que é um problema, porque. E esse problema é uma coisa que a gente está observando mais recentemente, porque gente da minha idade, né, que são pessoas idosas, né, eles nasceram antes dessas coisas. Enquanto que tem gente agora com 15 anos, né, e tal, que nasceu já existindo rede social. Então, qual é a tendência dessa pessoa aí? É que isso seja natural para ela. E ela não enxerga o vilão que existe ali por trás, porque é como se para mim, né, fosse o anunciante aqui da, sei lá, da feira que passa da aqui na pamonha, frente. Sei lá. na rua. É um negócio que existe e tal, sempre existiu e não me afeta, né? Não, eu não acho que tem um problema, mas tem um problema, sendo que a pessoa não enxerga porque ela está tão dentro daquilo ali, né? Que é o normal, é o novo normal, né? Sem ser da pandemia, é o novo normal de rede social. E isso aí é um problema porque as pessoas usam sem ter essa noção, usa tipo 6 horas por dia, sei lá, 7 horas por dia, e isso claramente não é sadio, né? Existe o mundo todo aí fora e a pessoa lá, né? Tá bom que na pandemia não tem muita opção, mas é bom você desligar a notificação, né? Essas coisas. Evitar o máximo possível se prender e virar um refém daquele sistema. Né? Não deixar de usar, não tem que deixar de usar. Além da questão da segurança, né? Que muitos especialistas dizem que quanto mais você posta nas redes sociais, mais você está se expondo. Que é uma verdade. É verdade. E mais vão saber de você. Depois de, parece que 50 curtidas no Facebook, você dá 50 curtidas em outras coisas, né? Não é você receber, você dá. O Facebook sabe mais de você do que seus pais. Caraca. Rapaz, aí é tenso. Ele sabe sua posição sexual, essa aí. Sua posição religiosa, sua posição política, né? Tudo sobre você, ele está ciente que muitas vezes quem é próximo a você não sabe. Porque você curtiu uma coisinha ou outra lá, diga aí. Então, só o fato de você curtir faz isso. Imagine você postar suas coisas, aí tá lá você dentro do algoritmo de detecção facial, aí você bota uma foto de você com 10 anos atrás, 15 anos atrás, e o negócio reconhece. Então, você está, de fato, perdendo sua privacidade. A questão é que você pode pensar, eu penso da seguinte maneira, eu não ligo, mas tem quem ligue, né? Porque minha privacidade no sistema saber é relevante, o problema é alguma pessoa que me conheça saber. É um sistema, uma criatura inanimada e tal. Talvez isso possa ser usado contra mim no futuro, pode, mas não estou muito contra. Tô nem aí. Né? Mas aí, para quem se importa com isso, aí de fato é melhor você não usar muito pouco, né? Para evitar ser tomado por essa quebra de privacidade. Porque atualmente tem um sistema que você deixa a sua casa totalmente automática, sincroniza. Caiu! Onde está detalhe? Né? Ou então foi algum hacker humano que fez isso. Então, aí Thales está voltando. Cadê Thales? Não dá para ver Thales. Só tá sem a cara aí. Eu acho que ele tá tampando o. Não dá para escutar também, não. Não tô escutando nada dele. Tu tá escutando? Ele tá falando? Eu ouvi só gemidos. No futuro lá dos meus tataranetos, que vai ter mais IA na nossa vida e no nosso cotidiano, tu acha que ele vai se assemelhar mais com os Jetsons? Aquele desenho lá, bem antigo, que eu acho que ninguém aqui vai conhecer, que é o ser humano usava a inteligência artificial como uma ferramenta, ou então vai se assemelhar como o Wall-E, que eu também não sei se o pessoal aqui assistiu, né, mas eu assisti, que o pessoal ficava dependente da inteligência artificial, tipo, no futuro, o ser humano vai ficar dependente ou ele vai usar como ferramenta? Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com o negócio das redes sociais, né?
Qual é a tendência das redes sociais? É que o pessoal que nasceu quando ela passou, já existia, a ser normal, a ser popular, o pessoal usa com mais frequência do que quem nasceu antes ou quem ainda é muito novo, né? Quem é muito novo não usa nem celular. Que hoje em dia está cada vez pior. Né? Hoje em dia usa. Com 5 anos não usa, né? Usa, sei lá, não sei. Mas não vai ter rede social. Né? Bom, não, rede social não sei, mas já fica lá com o dedinho no celular. E aí a tendência é que isso vai cada vez ficando mais normal. E se a rede social consegue prender um ser humano totalmente autônomo, que não tem conexão nenhuma com ela em termos físicos, né? Por 4, 5, 6 horas no dia, imagine no Wall-E que você teria sua cadeirinha, que tem tudo que você precisa, comida, não sei o quê, passa televisão o dia todo, o vídeo que você quiser e tal, não sei o quê. Um bocado de coisa, e várias coisas que a gente pode nem saber que existe ainda, né? Porque ainda não existe de fato. Se só uma rede social, que é um celular desvinculado de você, consegue todo esse poder, imagina um negócio que tenha tudo o que você precisa na sua vida. Então, acho que os Jetsons não vai ser o que vai acontecer com a gente, vai ser o Wall-E, com todo mundo virando meio que aquela criatura, né? Que não faz mais nada, só fica ali e tal. A questão é que isso vai acontecer aos poucos, como tem acontecido com as redes sociais, e vai ser algo tão imperceptível que quando acontecer já vai ter acontecido e ninguém vai ter nem sentido e tal. Mas isso vai ser, sei lá, muito, muito tempo na frente. Mas com certeza eu vejo o futuro como o Wall-E muito mais do que como o Jetsons. O Jetsons é utópico, assim, nível épico, porque ele tem um bocado de tecnologia, aparentemente não tem nem mendigo, né, no Jetsons. Então é uma utopia aquilo ali, né? Já debatendo aqui as classes sociais de um desenho. E, Roberto, o que tu acha que falta para uma inteligência artificial passar no teste de Turing? E se puder, explica também um pouquinho o teste de Turing, que eu acho que é melhor tu explicando do que eu. Certo. O teste de Turing é quando uma inteligência artificial conversa com você, não precisa ser falando, pode ser texto, certo? Mas ela conversa com você de um jeito que você tem certeza que aquilo ali é um ser humano. Então, se a inteligência passou no teste de Turing, é porque ela conseguiu esse feito. Ela conseguiu lhe convencer que não é um computador, é um ser humano que está ali atrás. Certo? E isso aí é muito difícil de fazer, por várias razões, né? A razão hoje em dia que está mais assim pesando para a continuidade, porque desde muito, muito tempo já existe os tais de chatbot, né? O robô de bate-papo. E a função dele é, de fato, conversar com você como se fosse um ser humano. Esse é o objetivo dele. A questão é que ele tem vários gargalos e um deles é o fato de que a memória dele, imediata, assim, né? Para aquela conversa atual, é inexistente ou muito ruim. Então, digamos que você faz uma piadinha lá para a inteligência artificial, vamos supor, né, assim, bem de longe, que ela consiga entender e rir da sua piada, certo? Que é bem difícil ela conseguir entender se, sei lá, você foi sarcástico ou irônico. Você inventou uma piada, tá na hora. Como é que ela vai saber o que é aquilo ali? Vamos supor que ela entendeu ainda assim, riu, né? E aí, no futuro, você faz uma referência a essa sua piada. Então, se entender a piada já é difícil, uma referência à sua piada que você fez, tipo, 3, 4 linhas acima, lá no chat, a inteligência artificial não tem registro daquilo. Ela nem lembra que você falou aquilo lá e nem lembra o sentido. Então, ela vai se perder. Tu vai fazer uma referência, ela vai dizer, o que é isso aí? O que é chinelo? Ela vai estar viajando. Sabe? Então, esse é um gargalo que tem hoje em dia. Falta essa retroalimentação. Aí, obviamente, existem inteligências artificiais que são capazes de se retroalimentar e fazer o reteste, né, e ir aprimorando com o tempo. Sendo que a conversação é um negócio tão rápido que isso não dá tempo dessa bicha treinar. Porque essas redes que trabalham com diálogo, elas geralmente são redes neurais profundas. E essas redes demoram dias para treinar, certo? Então, como é que você vai treinar um negócio que você está conversando aqui em 2 minutos, 5 minutos, você não consegue. Então, talvez com o avanço do poder computacional, as coisas funcionem melhor e talvez, eventualmente, né, chegue a passar no teste de Turing, mas aí tem vários outros problemas. Por quê? Porque vai ter que ser criado essa inteligência de um jeito que o objetivo de vida dela seja convencer o ser humano que ela é um ser humano. O que é que isso acarreta? É tipo, você fez uma pergunta, ela não responde de imediato.
ela lhe dá um tempinho, né, e tal, porque ela está digitando, ou então porque ela foi no banheiro, né? Então, a inteligência ela vai ter que simular, de fato, como se fosse uma pessoa. E você vai fazer uma piada, às vezes ela pode até entender a piada, mas ela tem que fingir que não entendeu, por alguma razão, para aquela conversa ter mais sentido, né? Porque você fez uma piada tão complexa que talvez aquela pessoa não entendesse. Ela, como é que é, né? Ao invés dela mandar um ha-ha-ha, ela mandou, não entendi, né? Porque isso aí humaniza a IA, porque a IA não está propensa a cometer erros. Ela está mais propensa a atingir o objetivo que é acertar. Então, mas um negócio que sempre acerta não é humano. Então, eu acho que vai rolar ainda muita água aí para passar nesse teste. Quando ela conseguir passar nesse teste, tá num ponto que deu ruim, porque se a IA consegue enrolar a gente nesse ponto, ela consegue enrolar a gente em vários outros pontos que deixa a gente totalmente vulnerável e manipulável por inteligência. Então, no decorrer dessa entrevista, a gente citou várias obras, vários filmes que cita esse assunto, né, de inteligência artificial. O senhor tem algum para recomendar para a gente? Eu gosto daquele Ela em português, Her, com Joaquin Phoenix. Porque é um negócio, é justamente isso que a gente falou. A inteligência, ela passou no teste Turing, né? Porque ela consegue convencer. A inteligência é um cara que se apaixona por inteligência artificial. Basicamente, esse é o resumo do filme. Sendo que isso não é tudo do filme, então dá para você assistir tranquilo. Tem um outro que né, acho que é Lua, o nome. Em inglês é Moon. Então, acho que traduzido como Lua. Não conheço. Ele não é famoso, esse filme. E ele não tem tanto de inteligência artificial, mas no filme tem uma inteligência artificial e tem um plot twist massa. Então é um bom filme, certo? Não necessariamente é um filme sobre inteligência artificial, mas é um bom filme. Eu diria que vale a pena ver. Um filme mais recente que eu vi foi um de beisebol com Brad Pitt. Como é o nome do filme? O nome do jogo, alguma coisa assim. Eu não sei o que é do jogo. Acho que é o nome do jogo. É com Brad Pitt e aquele Jonah Hill que faz só, geralmente faz filme de comédia e tal. E é um filme sobre beisebol, no qual o pessoal usa um sisteminha estatístico que basicamente é uma inteligência artificial para encontrar o time perfeito, sendo que esse time é composto só de jogador ruim. Aí como é que ele consegue? Porque eles criaram um sistema, e é baseado em história reais, em fatos, né? História real, e esse sistema ele consegue montar um time que não é formado dos melhores jogadores, mas que eles em conjunto conseguem jogar melhor do que um time que tem uma estrela ou duas, entendeu? Então é interessante porque é um negócio real e aplicável, assim, talvez gere algum interesse. E só. Tem vários filmes, né? Então, se você quiser recomendar algum também, pode falar. Vou aproveitar e vou ver o nome desse filme aqui. Tem o Ex Machina, que é um filme muito legal, com Domhnall Gleeson, com Oscar Isaac, se não me engano, sobre uma menininha que um cara trabalha na empresa, aí ele vence um concurso e ele pode conhecer o chefe da empresa, a casa dele também. Aí ele vai lá, e só que ele encontra uma mulher que é um robô lá. Aí acontecem umas coisas lá, que eu não vou dizer o que é. O nome do filme Moneyball, o homem que mudou o jogo. Moneyball, o homem que mudou o jogo. O com Brad Pitt sobre beisebol. E também tem um filme que é bem antigo já, que se chama Inteligência Artificial. Só que esse é porque eu acho um filme mais tocante, sabe? Ele é mais bonitinho, que tem o menininho que a mãe, né, perdeu o filho. Aí você pode comprar os robôs, ela compra um para ser o filho dela. Acho que todo mundo já assistiu esse filme, já passou na sessão da tarde. Aí tem a fada azul, que ele fica querendo ser um menino, fica pedindo a fada azul pra virar um menino, Tem problema com a mãe, que ele pensa que se virar um menino, a mãe vai amar ele. Enfim, é isso. Inteligência artificial. É como o mesmo menino que fez o Sexto Sentido. Aí é bem triste o final. Enfim. A gente também, falando ao final, a gente tá chegando ao final da nossa entrevista hoje. E a última pergunta é pra gente que tá estudando ainda, tá no início, e se a gente quiser seguir essa carreira, quais seriam os conselhos que o senhor daria? Eu acho que é uma área muito grande, né? E esse é um dos maiores problemas, que a inteligência artificial ela é uma coxa de retalhos. Ela foi crescendo sem poda, ela foi crescendo de acordo com o que o pessoal ia fazendo,
E o pessoal vai dando nome às coisas e os nomes se repetem, são nomes diferentes para coisas iguais e fica aquela confusão e tal. Então, acho que o maior problema de uma pessoa que for estudar inteligência artificial é saber por onde começar. Uhum. E eu recomendaria começar pela minha área, não porque é a minha área, mas porque eu acho que é a área que está mais, assim, visível para todo mundo e tem aplicações diretas e tal, que é a aprendizagem de máquina. E mais especificamente, porque a aprendizagem de máquina é um mundo ainda, então eu diria para você estudar aprendizado supervisionado, que é qualquer sistema de classificação e tal, então previsão de ações, é isso aí, é classificação de qualquer coisa, tipo, detectar se a pessoa tem câncer ou não, é isso, detectar biometria, é isso, então tudo não, né? Muita coisa é aprendizado de máquina supervisionada, certo? Então, eu recomendo, se você for estudar e tiver interesse, partir por esse caminho. Porque depois que você aprender pelo menos um pedaço disso aí, como as áreas são muito, elas entram muito uma na outra, você já vai ter um bocado de conhecimento para aprender outras coisas de um jeito muito mais direto e mais fácil. E o outro conselho, eu acho que é você ficar ligado em tudo que acontece na área, porque ela não para de evoluir, né? E se qualquer coisa sobre tecnologia você tem que ficar atento, sobre IA você tem que ficar muito mais, porque é um negócio propenso a informações erradas, no sentido de que o pessoal divulga e você não tem muita noção do que está acontecendo, então é você estar ligado para você saber o que de fato está acontecendo de verdade e não o que as pessoas acham que está acontecendo. E também aprender matemática, né? Mas aí é só se você quiser ser cientista, né? Ou entender como a coisa funciona por debaixo dos panos. Dá para você trabalhar com IA sem saber matemática, mas eu não recomendo você viver a vida toda assim, né? Talvez de começo seja um negócio bom, porque você começa já dentro da área sem muita noção de matemática, mas é importante, sim. Álgebra linear, pesado, certo? Então é isso, Roberto. A gente chegou ao final. Se o senhor quiser falar alguma coisa, alguma mensagem para os nossos espectadores. Eu acho que é melhor a gente ver as perguntas. Eu não tenho muito a comentar, não. Já falei tanta coisa aqui. Então, quais são as perguntas? Pedro, tem mais alguma pergunta? Tá, essa é do Irlan Barros. No filme Gigantes, eu já assisti esse filme. No filme Gigantes de Aço, os lutadores de UFC, no caso, seres humanos, não existem mais. Apenas os robôs lutam entre si. É possível isso acontecer na vida real desta mesma forma ou de outro jeito? Tipo, inteligência artificial virar entretenimento? Já existe, né? Tem campeonato de briga de robô, né? Já existe isso. Tem. Já existe isso há muito tempo. A diferença é que, geralmente, esses campeonatos eles são com algum humano controlando. Mas também tem das máquinas brigando entre si sem ninguém controlando, só que é uma luta muito mais feinha, né? Que às vezes a coisa não funciona como era para funcionar e tal, mas eu acho que sim, que é um negócio promissor, né? Porque é interessante, querendo ou não, né? E é muito mais interessante para quem é contra a violência assistir um negócio desse do que assistir duas pessoas se batendo, né? Então sim, eu acho que é possível e eventualmente acontece. Já pensou um reality show com robô também? Tipo um Big Brother? Tá, agora Thales voltou. Thales está entre nós. Thales, a gente tá te vendo, Thales. Opa, oi. Eu tô vendo vocês agora, o desespero foi grande. Agora tem mais alguma pergunta? Moab tá perguntando. Se uma IA for mais inteligente e rápida do que nós, como vamos saber se ela está tomando as melhores decisões? A velocidade da IA não é como a nossa, né? Porque às vezes a gente faz um negócio rápido, mas faz mal feito, né? Em consequência da velocidade do que a gente fez. Mas isso não é a mesma coisa para a inteligência artificial. Ela faz rápido porque é aquele tempo que ela precisou para fazer a atividade. Não é porque ela otimizou mais ou menos. Lógico que existem IAs que são assim. Por exemplo, qualquer robô que jogue algum jogo de tabuleiro ou alguma coisa assim, ele tem um tempo de resposta, digamos assim, máximo, né? Para ele não se estender muito. Porque senão o cara tá lá jogando e vai esperar o quê? Meia hora para a inteligência agir? Não, ela vai esperar 30 segundos, né? Então,
com base nesse tempo, aí realmente a inteligência artificial pode dar uma resposta subótima. Sendo que isso aí é um problema diferente do que eu estou falando. Existem vários problemas na IA. Um deles chama problemas de otimização. O que é isso? É encontrar a melhor resposta dado um problema ou um cenário bem específico. Então, ele tem um ambiente de busca para fazer a busca naquilo ali e realmente o tempo que ele dá a resposta vai influenciar na qualidade da resposta. Tá difícil. E influenciando na qualidade da resposta, é lógico que ela vai não tomar a melhor decisão e isso pode acontecer. Então, como é que a gente sabe que ela está tomando a melhor decisão? A gente simplesmente, quem programou sabe que a IA ela dá uma resposta ótima, geralmente depois de, sei lá, aquele que ele criou lá, depois de 10 minutos. Sendo que isso não é aceitável para o meu sistema, logo eu vou colocar menos e isso vai afetar e ser uma resposta subótima. Então, você sabe que ela está sendo subótima. Sabe? Você pode não dizer que ela está sendo subótima, o que já é um erro humano e não da máquina, né? Que ele está mentindo sobre a coisa acontecer. É feito você criar um carro, né? O carro automático, dizer, não, ele está funcionando no seu pico de performance e está fazendo tudo certo e agindo tudo muito rápido. Quando, na verdade, por trás disso, ele está tendo um limite de tempo para calcular as coisas que você não disse para ninguém. Aí isso aí é mau caráter, né? E a informação está sendo dada incorretamente. Né? Próxima pergunta, então, né? Tá, Gabi mandou uma pergunta. Roberto, tem algum exemplo de IA que foi utilizada exclusivamente para ajudar as classes mais pobres? Gabi está sendo... É uma boa pergunta. Eu não sei dizer, assim, de cabeça, não. Para ajudar pessoas mais pobres, especificamente, é como qualquer sistema, né, que você tenha. Deve existir alguma coisa para fazer, para ajudar, mas de cabeça, assim, eu não sei dizer. Boa pergunta. Próxima pergunta. Eduardo Alberto, novamente. Pode falar mais recomendações de filmes, séries e documentários sobre assuntos de AI e tecnologia, por favor? Eu não falei de um aqui, que eu posso falar agora. É o Jogo da Imitação. Eu já assisti. Alan Turing. Não é sobre inteligência artificial em si, né? Mas como ele pediu aí tecnologia e tal, não sei o que. Então eu recomendo porque, além de ser um filme legal, assim, você assiste, pô, que filme legal. Você também vê toda a parte de criptografia acontecendo ali, toda a parte de os princípios, né, do que foi, porque o Alan Turing é o pai, né, da ciência da computação. Então, é bem legal ver essa parte da história. E um outro filme que eu diria não tem tanto a ver assim, mas tem um pouco a ver, tem mais do que até esse, como é aquele de Russell Crowe, A Mente Brilhante, eu acho, né? Que ele nunca viu, é bom. Ele é, como é? Esqueci o nome dele, é não sei o que Nash. É o cara que propõe a teoria dos jogos. E teoria dos jogos é uma área da inteligência artificial, certo? E ele propõe ela observando pombos. Isso é muito legal. Então veja o filme, porque é bom também. E você vai ver que teoria dos jogos não tem a ver com jogos. Tem bem pouquinho, mas tem. Próxima pergunta. Obrigada, Rainê, pela pergunta. Thales voltou. Thales vai ler a próxima pergunta. Thales? Fala. Oi, tô me vendo. Estamos vendo. Você travando assim. Tá travando muito. Eu tô em dúvida se é... Lê a próxima pergunta. Celular, provavelmente seja. Ano de mudança, né? Ano de política. Eu acho que é ano da gente mudar as coisas. Fazer uma mudança aqui para resolver isso. Que aleatório foi isso. Tá, então Deve eu vou lá a próxima pergunta. O carro do político na rua dele ficou com raiva, ficou triste. Então, é isso. Eu finalizar as perguntas, foi? Confirmar aí, produção. Tá. Finalizou as perguntas ou não, produção? Produção. Meu sonho é falar isso. Tá, finalizou já. A produção confirmou. Então é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais um primeiro Comum Online, né? Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo, que mandou perguntas. E foi isso. Quero convidar vocês também para assistir o próximo. E... Tem tema o próximo já?
Tem, mas eu não sei se eu posso divulgar. Pergunta a produção aí, ó. Produção. Produção aqui, diz aí, produção. Não respondeu a produção. Então é isso, pessoal. Obrigada. E divulguem esse vídeo também para os seus amigos, para o pessoal que puder assistir. E é isso, boa tarde.